Olá, estou voltando aqui para falar sobre poesia. E por que eu estou insistindo no tema poesia? Eu acho que a poesia é um tema mais rápido para trazer aquela pessoa que não tem o hábito da leitura para as grandes leituras. Porém, existem poetas muito difíceis, poetas complexos, porque eles fazem parte da história da humanidade. E esses poetas, eles são valorizados desde praticamente a Grécia Antiga, ou Grécia atual, de uma maneira geral, a Roma Antiga, passando pela Idade Média, que assumiram a condição de trovadores, até se estruturar em toda a condição moderna e no mundo contemporâneo. E houve uma perda na passagem do século XX para o século XXI, nesse nível de conhecimento que é o nível da poesia. Então eu comecei fazendo uma leitura do Fernando Pessoa, alguns versos que ele escreveu dentro de um dos heteronômenos dele. Então ele tinha vários nomes que ele se assumia a personalidade e ele escrevia sobre aquilo. Ele conseguiu inovar praticamente no mundo todo, sendo várias pessoas numa só e criando essas personalidades triplas ou quádruplas, ou sendo o próprio Fernando Pessoa mesmo. Eu entendo que na língua portuguesa nós temos grandes poetas e a língua favorece essa condição. Eu acho que o português facilita essa situação de você se expressar através da poesia. Na língua inglesa, nós temos também poetas importantes. E eu vou começar pelo que é considerado na língua inglesa o maior, ou talvez entre três de língua inglesa, um dos maiores que já existiu na humanidade. E eu vou ler uma parte aqui, até fiz uma marcaçãozinha aqui para deixar, de um poema que é considerado talvez o poema mais importante, considerando o Dante Alighieri, considerando Virgílio, Horácio, o poema mais importante da humanidade. Isso é crítico, isso é para você ler e você ter a sua opinião. O meu objetivo aqui não é trazer o conhecimento acadêmico profundo nessa situação, mas sim estimular você a ler e a tirar as suas próprias conclusões. Você, de repente, vai falar assim, pô, esse poema aqui é muito ruim. É um direito que você tem, mas o que eu quero é estimular e compartilhar o que eu acho importante para mim e que pode ser importante para você. Esse livro aqui é um livro de poesia do T.S. Eliot. Ele teve uma tradução muito boa para Nova Fronteira, que é a editora que lançou ele, né? E é um livro que vale a pena vocês lerem. Hoje parece que ele está na Companhia das Letras. Você vai conseguir uma edição muito boa. E eu vou ler uma parte aqui da Terra Desolada, e tem um começo aqui que é o considerado assim, ficou como praticamente um marco dentro do T.S. Eliot. O livro todo tem alguns outros poemas. E esse é um poema longo, por isso eu estou trazendo isso para você. Às vezes no Fernando Pessoa, que era um poeta português, você ia conseguir versos, você ia conseguir uma poesia ou conseguir um poema curto, e isso era possível. Esse é bem longo, complexo, difícil. E eu ganhei uma vez de um professor de inglês, ele me deu um DVD que o próprio T.S. Eliot, ele declamava o poema dele, ele mudava muito a posição da métrica desse poema. Eu acho que para falar um poema desse tem que decorar, estudar, vai levar aí 6 meses. Não é esse o objetivo. O objetivo é trazer para você que ele existe, que é uma coisa para você pensar sobre ele. Então essa parte que eu vou ler é de um poema de 1922 chamado
A Terra Desolada, a tradução para o português. E essa é a primeira parte, chama O Enterro dos Mortos. Eu vou ler umas 4 linhas aqui para vocês perceberem que não tem métrica, não tem rima, e ela fica muito entre um simbolismo e um modernismo, e ela tem como se ela, ao longo de todo o poema, quando você for ler, é como se existisse um vazio, e você não tem o tempo muito dentro dele, pelo menos essa é a impressão que eu tenho quando eu leio esse poema, é que o tempo parece que sumiu, você está num outro espaço de tempo. Então ele fala assim, para começar o poema, essa parte do O Enterro dos Mortos. O abril é o mais cruel dos meses, germina. Lilazes da terra morta mistura. Memória e desejo aviva. Agônicas raízes com a chuva da primavera. Ele traz toda essa profundidade que eu li apenas versos curtos, né? E você percebe a presença do simbolismo, mesmo em um espaço curto de tempo, que eu acho que vale a pena você ler. Então fica aqui essa recomendação. Às vezes alguns livros que eu vou estar comentando com vocês eu vou voltar depois de um certo tempo e vou trazer algumas conjecturas, algumas reflexões para que nós possamos continuar nesse papo nosso. Que o objetivo é que você não tenha a necessidade de dissecar esse poema, mas de curtir, de ler e de conhecer. Bem, agora como eu estou na fase digital, eu vou ter que pedir para você compartilhar isso que eu estou passando. Você dá um like aqui no vídeo, para que a gente possa ter mais seguidores, né? E que você também se inscreva para ser uma pessoa que acompanhe o que eu vou falar.